Comecemos o quarto vídeo do nosso mini curso falando sobre o trono. Aqui em Apocalipse 4 começam as visões proféticas de João. Visão aqui não deve ter o sentido que entendemos atualmente, mas simplesmente uma forma de escrever daquela época, usando símbolos, comparações e números, mas no caso em questão, com inspiração divina. João usa a história do povo de Deus, utilizando o presente de seu tempo para prever coisas que podem ou não acontecer. João indica que tudo está nas mãos de Deus, que dirige e governa a história. Nos primeiros 11 versículos é mostrado o trono de Deus. Aliás, João tenta descrever Deus com sua pequena capacidade de ser humano. Trono significa poder, transmitindo que Deus é poderoso. Todas as pedras preciosas e descrições a seguir tentam mostrar a santidade e a glória de Deus. Observe a descrição semelhante de Ezequiel, em Ezequiel 1, do 26 ao 27 e 28, versículo 13. No versículo 4, João quer dizer que Deus domina todo o mundo. O número 24 é sinal de totalidade. Tal soma equivale às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos, e respectivamente o Antigo e Novo Testamento são representados. Vestes brancas significam a transcendência, o céu, a vitória. Coroa quer dizer meta alcançada. No verso 5, vemos que Deus continua a se comunicar com seu povo no decurso da história. As 7 tochas, ou 7 lâmpadas, e os 7 espíritos mostram que a salvação enviada por Deus é Jesus, que é a lâmpada permanente. Não devemos esquecer que 7 significa plenitude. Os 7 espíritos representam o Espírito Santo. As 7 lâmpadas fazem menção ao candelabro de ouro com 7 braços, que indicava a presença de Deus vivo no meio do povo. Esta peça chama-se menorá. Para os cristãos, esta luz permanente, esse sinal vivo, é o próprio Jesus. No verso 6, vemos que diante do trono existe um mar. Mar na Bíblia simboliza a confusão, que leva às forças negativas. No entanto, trata-se de uma mensagem de esperança, informando que tais forças negativas são temporárias, frágeis como o cristal. Os 4 seres vivos com tantos olhos simbolizam a abrangência da ação salvadora de Deus. Por quê? Porque 4 significa abrangência. Esses 4 seres vivos significam o universo criado. Deus penetra em tudo, vê tudo. É onisciente, como já sabemos. Esta imagem é retirada de Ezequiel 1, do 5 ao 10, e Isaías 6, a partir do verso 2. No versículo 7, verificamos também que esses 4 animais simbolizam os 4 evangelistas. Temos um vídeo sobre isso e vamos deixar na descrição. Evangelistas que falam para diversos grupos de pessoas, indicando que a salvação é para todos, universal. Ou seja, este simbolismo dos animais mostra o universo criado e também a autoridade de Jesus em nos salvar. Esses seres vivos, que representam a totalidade da salvação, a universalidade da salvação, cantam glórias ao Senhor, lembrando o nome de Deus. Esta adoração recorda a presença de Deus na história. João quer comunicar para as comunidades católicas que Deus continua sendo o libertador. Para as comunidades da época e até para as atuais, medrosas e apáticas, é necessário aderir de forma eficaz ao Evangelho. Por isso todo o universo, simbolizado pelos 24 anciãos, louvam e cantam as glórias do Senhor. Por isso o homem deve dar graças a Deus, depondo suas coroas diante do trono. A vitória só é certa e garantida para todos aqueles que aderirem definitivamente ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Já em Apocalipse 5, do 1 ao 14,
temos João apresentando a história e a figura dos 7 selos. A história é como se fosse um livro, escrito como se fazia antigamente com os pergaminhos, por dentro e por fora. A expressão 7 selos significa bem fechado, indecifrável. Estes 7 selos também representam 7 etapas da história da salvação. João mostra que existem 4 que já aconteceram antes dele. A 5ª corresponde ao seu tempo, um tempo de perseguições. A 6ª acontecerá depois dele, onde os dominadores serão dominados. E a última será a consumação dos tempos. Aqui também é dito que ninguém pode examinar o livro. E isso significa dizer que o sentido da vida de todo ser humano não pode ser conhecido por ninguém sem a devida chave. Somente através de Jesus, o leão da tribo de Judá, o sentido da história é revelado. Somente com Jesus o sentido da vida tem sentido. A história é o plano da salvação de Deus e Jesus é o centro. Jesus veio à terra para vencer o pecado, a morte, e pela ressurreição deu-nos a vida eterna. O Cordeiro em pé, imolado na cruz, indicado aqui, é o próprio Jesus. Os 7 chifres indicam força plena e os 7 olhos, conhecimento pleno. Só Jesus possui tal força e conhecimento divinos. Do verso 6 ao 14, temos a parte litúrgica desta visão. Diante do poder do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, todo o universo, que são representados pelos 4 seres vivos e os 24 anciãos, como vimos anteriormente, todo o universo canta louvores a Deus. Em resumo, este capítulo nos mostra que não adianta lamentar as dificuldades que aparecem em nossas vidas. Temos as chaves: crer e viver a vida no ressuscitado. A peregrinação terrestre é dura, impiedosa, mas tal sofrimento nem se compara com a dor de Cristo na cruz. Por fim, em Apocalipse 6, do 1 ao 17, temos os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui são apresentados os selos, as etapas da história humana, da história da salvação, são reveladas, até o 6º selo. Os cavalos e cavaleiros que começam a ser mostrados a partir do verso 2 representam os períodos da história humana em que se deram momentos relevantes e importantes. Esses 4 cavaleiros representam as 4 primeiras etapas da história, os 4 primeiros selos. O cavalo branco simboliza Jesus ressuscitado, que venceu a morte. Vale dizer que cavalo significa força, branco significa céu, transcendência. Este cavaleiro branco tinha um arco, que é sinal de ação rápida. Só Jesus, vencedor, ressuscitado, pode dar sentido às outras etapas da história, e por isso mesmo é o primeiro cavaleiro a ser apresentado. Jesus Pascal abre o 2º selo, segunda etapa importante da história humana. A função deste cavaleiro é tirar a paz da terra e promover a morte. Vermelho significa sangue derramado. Existe, portanto, na história humana uma grande força negativa que promove a guerra, a destruidora da paz. É o que significa, neste caso, a espada. A história do homem é marcada por guerras, exílios e violências. Em seguida temos o cavaleiro negro. A função deste cavaleiro é o de falsear a realidade, promovendo injustiças. A cor preta simboliza a situação negra em que se encontra o mundo. A balança que ele carrega lembra o desequilíbrio trazido por esta mesma injustiça. A história humana também é marcada por injustiças sociais, da fome à miséria. Esse mal também atingiu o povo de Israel. Analisando atentamente o verso 6,
vemos que os que mais sofrem com isso são os pequenos, os pobres. Trigo e cevada, registrados aqui, eram a comida dos pobres. Óleo e o vinho eram o alimento dos ricos. Denário era o salário de um dia de um trabalhador. Ou seja, o pobre nem conseguia pagar nem a metade da comida de sua família. Deus, contudo, julgará os homens e os sistemas injustos. Os bens são de todos e não de poucos. E isso não indica socialismo, mas justiça social. Estes bens terrenos prefiguram os eternos. E os eternos Deus dará a todos que os aceitarem através de seus testemunhos. Bem, em seguida, o Cordeiro, Jesus, aquele que dá sentido a toda a história, abre também o quarto selo. O quarto cavaleiro é apresentado na cor verde. A função deste cavaleiro é destruir 1/4 dos homens. Verde é a cor do cadáver, principalmente pelo efeito da peste. Esta quarta parte indica parte considerável. O nome Hades aparece aqui, e é o nome grego que os gregos davam ao mundo do além. A morte também está presente na história do homem. O homem, por sua vez, por incrível que pareça, prefere o reino da morte ao invés do reino da vida. No entanto, as forças desintegradoras do segundo selo e as forças destruidoras do quarto selo passarão. O terceiro selo, como já vimos, lembra que a injustiça social é promovida pelo homem e é necessário questionar, discernir os verdadeiros valores. Por isso, o símbolo da balança. Sobre todas essas forças, Jesus é vitorioso, o primeiro selo ou o cavaleiro branco. Do versículo 9 ao 17 deste 6º capítulo, nos é apresentada a quinta etapa da história da salvação. Representa a época que João viveu, por volta do ano 95 d.C., um tempo de crise de fé e de perseguição. É mostrado que os cristãos clamam a Deus, especificamente os mártires, aqueles que deram a vida por Jesus. O altar simboliza aqui a história. A veste branca lembra a transcendência, como já vimos. Estes mártires clamam a Deus usando a expressão vingar o nosso sangue. Esta expressão não é um pedido de vingança feito a Deus, mas um apelo para que o Senhor apresse a instauração do reino definitivo. A partir do verso 11, vemos que a situação irá mudar. Os tormentos são temporários. O poder do mal não é para sempre. João apresenta como será o fim da história neste 6º selo. O bem triunfará sobre o mal. Antes do fim dos tempos, o mal será eliminado. O cenário é apocalíptico de acordo com o pensamento hebraico. Quando Deus age, a natureza se transforma. Ele chegou para julgar. Os homens, principalmente, tremem, pois têm contas a ajustar. Os poderosos, os prepotentes, os arbitrários serão humilhados e destruídos. Os cristãos, paralelamente a isto, devem suportar toda dor e perseguição, devem permanecer firmes na fé. Resumindo, os 4 primeiros selos mostram que a igreja caminha no mundo de lutas e desigualdades. A peregrinação é árdua e o Apocalipse questiona cada cristão, cada comunidade. Defender o pobre e o oprimido, inclusive aqui oprimido espiritualmente, na confusão de falsas doutrinas, traz perigos. Defender a própria pele, infelizmente, é a ideologia de hoje em dia. Já o 5º selo representa a época das primeiras perseguições aos cristãos. A tortura, o poder social, econômico, político, que escraviza o homem, e o genocídio nos acompanham até hoje. O 6º selo lembra a vitória de Deus sobre o mal, selo que dá esperança aos cristãos. Bem, gente, terminamos aqui o 4º vídeo de nosso mini curso sobre o Apocalipse. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.